Olá, irmãos e irmãs, graça e paz para todos. Espero que todos estejam bem nessa hora, em nome de Jesus, tá? Hoje nós vamos meditar sobre o tema Superando a Angústia. E quando a gente fala de angústia, né, a gente tem que olhar para o momento que a gente vive, né? Ou seja, então eu não sei como é que está o seu emocional agora, né? Devido a essa pandemia que tem assolado todo mundo, né? E além disso, né, tem nos deixado, né, aprisionados, né, vamos dizer assim, dentro de casa, né, adotando um isolamento, né, como um dos meios de prevenção, né? Mas quando a gente olha para isso, né, e olhando essa realidade, o emocional da gente não dá para ser o mesmo, né? Então, eu não sei como é que está o teu emocional agora, mas que você possa, nessa hora, receber um renovo do Espírito Santo sobre sua vida, em nome do Senhor Jesus. E que te ajude a superar esses momentos difíceis. Se você quer, então, que você diga um amém onde você está agora. Bem, para a gente meditar, nós vamos usar a palavra de Deus. E nós vamos abrir no livro de Salmos, capítulo número 77. E nós vamos ler os versos 1 a 14. Se você está com a sua Bíblia, se não tiver, depois você pega a Bíblia. O importante agora é você acompanhar a leitura. Diz assim: levanto a Deus a minha voz e clamo. A Deus levanta a minha voz para que Ele me ouça. No dia da minha angústia, busco ao Senhor. De noite a minha mão fica estendida e não se cansa. A minha alma recusa ser consolada. Lembro-me de Deus e me lamento. Queixo-me e o meu espírito desfalece. Conservas vigilantes os meus olhos. Estou tão perturbado que não posso falar. Considero os dias da angústia, da antiguidade, os anos dos tempos passados. De noite lembro-me do meu cântico. Consulto com o meu coração e examino o meu espírito. Rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? Cessou para sempre a sua benignidade? Acabou a sua promessa para todas as gerações? Esqueceu-se Deus de ser compassivo? Ou na sua ira encerrou Ele as suas ternas misericórdias? E eu digo, isto é minha enfermidade. Acaso se mudou a destra do Altíssimo? Recordarei os feitos do Senhor. Sim, me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Meditarei também em todas as tuas obras e ponderarei os teus feitos poderosos. O teu caminho, ó Deus, é em santidade. Que Deus é grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que fazes maravilhas. Tu tens feito notória a tua força entre os povos. Louvado seja Deus pela leitura da sua palavra. Vamos ter agora uma breve oração de agradecimento a Deus por esse momento. Então curva a sua cabeça aí onde você está agora, em nome de Jesus. Oremos. Bondoso Deus e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, muito obrigado por mais esta oportunidade para meditarmos na tua palavra, Deus. Pai, em nome de Jesus eu quero, ó Deus, rogar a Ti nesse momento que a unção do Espírito Santo ela esteja sobre todos nós nessa hora, em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Então vamos meditar na palavra do Senhor no tema Superando a Angústia, né? Igreja, o texto que nós acabamos de ler mostra um dos momentos na vida do salmista Asaf, né?
onde ele viveu esse momento de angústia, onde ele passou por um momento muito angustiante. A Bíblia não revela qual foi a situação que ele estava, mas o que ela revela é como ele se sentiu angustiado nesse momento. E olha que nós estamos falando de um homem que tinha experiência com Deus, tinha comunhão com Deus. Asaf, ele era amigo ali de Davi, e foi Davi que escolheu Asaf para que ele fosse o responsável pelo louvor, pelos cânticos na casa do Senhor. Então veja só, Asaf tinha certas convicções. Então ele começou aqui o texto, o salmo, dizendo: elevo a minha voz e clamo, elevo a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia, procuro o Senhor. Então veja só, como ele já começa expressando o pensamento dele em relação àquela situação que ele viveu e qual foi o caminho que ele começou a tomar. Veja só, você que está familiarizado com a Bíblia, está sempre lendo a Bíblia, você já percebeu que a palavra de Deus não ignora a angústia. Inclusive, você vai encontrar vários relatos de homens e mulheres de Deus que viveram vários momentos de angústia. Por exemplo, um deles é Jacó. Jacó, quando ele recebeu a notícia do seu filho ali, que ele tinha morrido, ele ficou tremendamente angustiado. Então veja só como a angústia, ela afeta todo mundo. Davi, nós vamos encontrar vários relatos de momentos angustiantes que Davi passou devido à perseguição de Saul. O próprio profeta Jeremias, ele passou tantos momentos angustiantes, irmãos, que ele escreveu o livro que está lá na Bíblia, que é o de Lamentação de Jeremias. Ou seja, veja só quantos relatos a Bíblia ela traz para nós. Por exemplo, Jonas viveu momentos angustiantes pela desobediência ao Senhor. Ou seja, o próprio apóstolo Paulo também, o apóstolo Paulo viveu momentos difíceis ali, que ele clamava a Deus para Deus tirá-lo de uma situação que ele estava. Depois nós vamos falar isso durante a mensagem. Ou seja, momentos que o deixavam angustiado. O próprio Senhor Jesus também passou por momentos de angústia. Os evangelhos registram isso. Veja só como é que Mateus registrou. Foi quando Jesus estava lá no Getsemane. Mateus 26, 37. Mateus registrou assim: e levando consigo a Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Ou seja, então isso nos mostra, irmãos, que dias de angústia ele vem para todo mundo, Você hoje pode estar bem, mas amanhã você pode começar a viver um momento triste, e você sai daquele campo da tristeza, entra no campo da angústia, e se você não vigiar, daqui a pouco você está no campo da depressão. Aí misericórdia, aí o negócio fica complicado. Ou seja, dias de angústia ele vem para todo mundo. Independente, a Bíblia mostra isso, independente do grau, de experiência que a pessoa tenha com Deus, independente do grau, do nível de conhecimento que a pessoa tem com Deus, independente do grau de intimidade que a pessoa ela tenha com Deus, ela também vai experimentar dias de angústia. Veja só esses dias que nós estamos vivendo. Quanta gente hoje, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, quanta gente hoje está vivendo momentos angustiantes devido a essa pandemia, que tem ceifado vidas, entes queridos, pessoas ali que buscam respostas, não conseguem entender, começam a ficar angustiado como isso vai acontecer. Ele era saudável, era jovem, como é que ele morreu? E rapidamente ele morreu. Ou seja, pessoas estão vivendo esse momento de angústia e não encontram resposta para a situação dela, que ela está vivendo. E além disso, tem outras pessoas aqui no nosso
Brasil, né, que também estão vivendo momentos angustiantes por causa da economia e até mesmo por causa, né, dos distúrbios políticos que nós a cada dia ficamos estarrecidos quando a gente descobre coisas que estão acontecendo, que não vale nem a pena tocar aqui nesse momento, mas levam a pessoa a ter incerteza do amanhã, perde seus empregos, não sabe como vão sustentar a família amanhã e começam a ficar completamente angustiados. Ou seja, irmãos, a angústia, né, a gente observa que ela tem atingido nos dias atuais muita gente. E fui pensando exatamente nisso, orando durante a semana, né, buscando a Deus a direção para a mensagem de hoje, que eu achei, sabe, de suma importância falarmos sobre a angústia. Então, queridos, eu comecei a pesquisar, eu já vinha lendo algumas coisas há tempos, né, que eu tenho me inteirado nessa área da psicologia, da psicanálise, né, mas indo mais a fundo sobre a angústia, como pensam os psiquiatras, como pensam os psicólogos, né? Certo psiquiatra, ele disse que a angústia, ela vem do conflito. Ele diz, a angústia vem do conflito, né? E está relacionado com o momento presente. É aquilo, eu quero isso, eu quero fazer isso, mas eu não posso fazer. Já viu aquela pessoa que ela quer uma coisa, mas ela não pode fazer aquilo? E ela gera um conflito, né, interno, porque ela sente um grande desejo de fazer uma coisa, mas ela não pode, por algum princípios morais, éticos, né, alguma coisa que impede, ela não faz. E isso gera um conflito e ela fica angustiada. Mas esse psiquiatra também disse que também a angústia ela também está relacionada ao passado. E isso acontece, por exemplo, quando está em jogo um sentimento de culpa. Mas um sentimento de culpa destrutivo, porque há sentimentos de culpa que são benéficos. Ele, em vez de destruir, ele constrói, ele faz com que a pessoa mude de comportamento, tenha uma nova vida, uma vida que abençoa ela, a família e outras pessoas. Mas ele diz que sentimentos, nesse caso, né, quando a angústia está relacionada ao passado, é quando envolve um sentimento de culpa destrutivo e que a pessoa não consegue resolver. Quando ela não resolve isso, então isso gera nela uma angústia muito grande. Mas há outros psiquiatras, né, e até psicólogos, né, fazendo assim pesquisa, avaliando os seus pacientes, eles dizem que os casos comuns de angústia, eles estão relacionados a preocupações exageradas ou excesso de incerteza. O que significa isso? Como é que é isso? Vou dar um exemplo, essa preocupação exagerada que leva a pessoa à angústia. Por exemplo, a mãe sabe que o filho sempre chega, por volta de 5h30, 6 horas, no máximo do trabalho, já está em casa. Das 6h30, 15 para as 7, o filho não chegou. Aí acende uma luzinha lá dentro, ela começa, poxa, meu filho não chegou ainda, será que aconteceu alguma coisa? Poxa, não chegou ainda, ele sempre chega na hora certinho. Aí deu 7, 7h30, aí ela vai ficando mais agitada, não é possível, aconteceu alguma coisa. Liga para ele, o celular toca, ele não atende. E ela começa, né? Não, aconteceu alguma coisa. Será que teve um acidente? Ele não está atendendo meu celular. Será que houve um acidente? Será que ele bateu com o carro? Aconteceu alguma coisa? Ele teve um sequestro? Ela começa, né? Aí deu 8h30, deu 9 horas, 9h30. Não. Aí ela tem certeza. Olha, já foi para o campo da certeza. Ela já acha, não tem certeza que aconteceu alguma coisa com ele. Ele nunca fez isso. Eu já liguei novamente, não atende o celular. Não, meu Deus, aconteceu alguma coisa. O que está acontecendo? Quem pode me ajudar? O que aconteceu com meu filho? E então ela começa, né? No início ela estava triste, né? Assim, um pouco preocupada porque o filho não tinha chegado. Agora ela já estava angustiada, já começa a sentir uma dor no peito, uma queimação interna, né? E se vacilar, de repente a pessoa pode até infartar ali, né? Ou seja, devido à preocupação. Aí ela já está angustiada, daqui a pouco ela pode infartar realmente. Ou seja, e ela começa, né, a imaginar uma coisa, Deus, o que aconteceu? Não é possível. Ou seja, um detalhe importante, eu esqueci de falar, né? Nesse meu exemplo, o filho tem 30 anos, ou seja, não é uma criança não, né?
Será que ela não podia ter imaginado? Poxa, o que aconteceu? Será que hoje ele está fazendo hora extra? Será que tem alguma reunião importante no trabalho dele? Não chegou ainda, né? Deu 8h30, 9h, deve estar com muito trabalho mesmo, né? Se tivesse acontecido alguma coisa, alguém teria ligado. Ó o pensamento positivo já começando a ficar mais tranquila. Mas não, né? Ou seja, esses psiquiatras e psicólogos comprovaram que essa preocupação exagerada e o excesso de incerteza tem levado pessoas a experimentarem constantemente momentos de angústia. E o pior, quando esse sentimento de angústia ele é recorrente, acontece com frequência na vida da pessoa, isso impede dela ter uma vida saudável. Não é uma vida saudável. Agora, para você que é cristão, eu queria te lembrar uma coisa. Essa não é a vontade de Deus para você. Jesus mesmo disse, está lá em João capítulo 10, verso 10. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus disse, tudo que pedires ao Pai em meu nome, está lá em João capítulo 15, Ele vou concederá. Ou seja, não esqueça disso. Deus quer uma vida abundante para você. Mas, tomando isso como base, né, eu queria então, de repente, na sua mente agora, né, deve estar passando, né, na sua mente, como é que, pastor, então como é que eu consigo superar os momentos de crise, né? Então, essa é uma boa pergunta. E eu queria exatamente fazer uma breve análise do Salmo 77 e vermos que é possível encontrar um caminho, né, que nos ajude a superar esses momentos de angústia. Não dá para se alongar muito, né? Vou ter que correr um pouco, porque o nosso tempo aqui é limitado. Quando a gente está na igreja, a gente fica mais à vontade, né? Extrapola no horário, pode passar um pouco do horário, sem nenhum problema. Mas aqui eu tenho que correr um pouquinho, né? Mas veja só, então quando a gente analisa o texto, né, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente, quando a gente quer identificar esse caminho, né, que nos ajude a superar, que nos leve, né, para superar esses momentos de angústia, a primeira coisa que o texto nos mostra é que Deus, Ele é o caminho certo, né, para nos ajudar a superar os momentos de angústia. Então, Asaf, ele mostrou que Deus é o caminho certo para nos ajudar a superar os momentos de angústia. Então, veja só, igreja, Asaf, ele tinha essa certeza, ele tinha essa convicção de que Deus era o caminho certo. Agora, de onde vinha essa convicção dele? Bem, se a gente olhar direitinho, a gente vai ver que Asaf, ele convivia muito com Davi. E com certeza ele ouvia os testemunhos de Davi, principalmente através dos salmos, né? Porque os salmos, eles escritos, né? Depois eles eram cantados, para sempre trazer a memória, estar sempre ali louvando a Deus, lembrando, né, do que Deus faz. Ou seja, então, lá no Salmo 4, verso 1, com certeza, quantas vezes ele ouviu Davi dar esse testemunho, quando Davi dizia, responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça, na angústia me tens aliviado. Ou seja, ele ouvia então Davi dizer isso, ele sabia que na angústia ele podia clamar a Deus, que Deus iria aliviá-lo. Mas não só aquilo, tem vários relatos, por exemplo, ele até ouviu, né, quando certa vez Deus usando Davi, né, ele escreveu o Salmo 91 e ali, né, ele registrou uma promessa de Deus para Davi e para nós. Porque tem promessas na Bíblia que elas são voltadas para Israel, então é específico, você não pode tomar isso como uma promessa para você, é uma promessa para Israel. Mas tem promessas na Bíblia que são voltadas para a igreja, para nós, ou seja, e ele ouviu, né, quando Deus, usando Davi, deixou registrado. Veja a promessa, está no Salmo 91, verso 15, Deus dizendo, quando ele me invocar, eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o honrarei. Poxa, olha isso, olha que promessa, olha como é que você ouvindo alguém testemunhar isso, experienciar isso, né?
Poxa, isso aumenta a tua convicção e a tua fé que Deus é o caminho certo para nos ajudar a superar. Então, pensa, reflita sobre isso. Mas olha só, a convicção de Asaf não era só na vida, tomando como base a vida, a experiência da vida. Não, ele tinha suas próprias convicções, né, pessoais, pela sua experiência com Deus. Né? Você veja só, certa vez Deus usou ele, né, e através dele também ele passou uma experiência, e Deus deixou uma promessa que também é extensiva a nós, e Asaf experimentou isso e registrou no Salmo de número 50, verso 15, quando Deus disse para ele: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Então veja só a convicção dele. Puxa vida, como é bom termos um Deus que nós podemos contar nos momentos de angústia. Então a prioridade dele, né, de buscar ajuda era em Deus. Mas infelizmente essa não é a realidade hoje em dia. Muita gente hoje, né, busca ajuda, né, nos momentos de conflito, de crise, né, quando vê já está angustiado, então eles buscam ajuda em diversos lugares, diversas pessoas, mas não dão prioridade para Deus. Veja só, eu acredito até seja pela falta de experiência, né, da pessoa com Deus, falta de intimidade, né, ou talvez até devido, né, à agitação nossa do dia a dia hoje, né. Você vê, tem muita gente que diz: até eu oro a Deus, eu busco a Deus, mas a pessoa vai e ora 20, 30 minutos e acha que Deus tem que responder na mesma hora. Acha que não, Deus tem que responder logo. Veja, então são pessoas que não investem muito tempo no Senhor, né, em oração. Mas veja só, quando a gente lê o Salmo 77, nós vamos ver que Asaf, ele investia a noite inteira ali orando ao Senhor. Né? E ele diz lá no verso 2: erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. Então ele ali buscava, invocava a Deus, e ele passava a noite toda orando, buscando ao Senhor. Né? E nós vemos que eles tinham era muito comum na época eles orarem em pé. Né? Porque em pé, né, a pessoa não sentia sono. Né? Você já viu, hoje é muito comum a pessoa ir orar e deixa para orar na hora de dormir, dobra o joelho do lado da cama, bota o rosto ali no colchão, né? E começa a orar a Deus. Quando ela vê, daqui a pouco, ele deu 2 horas, dormir, e ele apaga ali, não lembra nem de que orou. Ou seja, são pessoas que não investem, não investem seu tempo em oração diante de Deus. Né? Mas também há aquelas pessoas, né, que nos momentos de angústia até oram, né? Mas quando não vê a solução de imediato, né, e dependendo do estado que ela está emocional, ela acaba recorrendo para se livrar daquele momento, trazer uma tranquilidade, ela acaba recorrendo aos remédios, aos calmantes, aos ansiolíticos. Né? Não, dependendo do grau de angústia, né, que a pessoa esteja, às vezes ela tem que tomar mesmo, mas vai ao médico lá e deixa o médico receitar, vai ao psiquiatra e ele vai receitar, entendeu? Mas ou seja, mas não acham que o caminho mais rápido é o remédio, né? Ou seja, e elas, o que elas fazem? Elas não clamam a Deus primeiro. E você vai ver que Asaf, ele dizia no verso 1: elevo a Deus a minha voz e clamo. Então ele clamava a Deus. Então essa era a prioridade dele, ele clamava a Deus. Né? Mas há também aquelas outras pessoas, né, que acabam recorrendo aos amigos, né, aos conselheiros, nos momentos de crise, de angústia, para tentar solucionar o seu problema. Eu não tenho nada contra, não. Tá bom, tem que ir, mas o que eu vejo, né, é que eles não priorizam a Deus. E nós vamos ver que Asaf, ele rejeitava, né, ser consolado por outras pessoas. Veja o que ele falou no verso 2 aí do Salmo 77. A minha alma recusa ser consolada. Ou seja, ali não está dizendo qual o problema que ele estava passando. Mas para estar em angústia, era algo que ele precisava de uma solução e aí não via a solução e aquilo estava deixando ele angustiado. Ou seja, com certeza alguém batia no ombro dele e dizia, como é muito comum a gente ouvir hoje os irmãos dizerem: não, irmão, fica tranquilo, Deus proverá, Deus vai te abençoar,
né? Deus vai dar tudo certo, né? Ou seja, é muito comum, mas isso é muito comum a gente ver hoje em dia as pessoas falarem. Mas ele rejeitava esse tipo de conselho. O conselho que ele queria, né, era de Deus. Ele queria ver Deus consolar ele. Sabe por quê, irmãos? Porque Asaf sabia que existem vários caminhos, né, para ajudar a superar os momentos de angústia, né? Mas, como nós vemos aqui, né, e ele testemunha isso, que Deus é o caminho certo, e isso ele priorizava. Deus é o caminho certo para nos ajudar, né, a superar os momentos de angústia. Então, querido, Deus nos ajuda porque Ele é fiel em todas as suas promessas. E Asaf sabia disso, né? Quando Deus te ajuda a superar, né, você cresce, né? Você ganha um renovo para não sei quantos dias, meses, anos viver novamente, assim, alegre, entendeu? Sabendo que você tem Deus ao seu lado, né? E você glorifica a Deus. Quando é o seu amigo que deu uma ajudinha, deu uma ajuda, um conselho, foi bom, você saiu daquele momento de crise, mas daqui a pouco você vai voltar de novo, tem grande chance, porque a base você não está ainda alicerçada naquela rocha ali. Então, querido, se permita, né, ter essa experiência de dar prioridade para Deus em tudo na tua vida, principalmente nos momentos de angústia. A segunda coisa que o texto nos mostra, né, é que nós precisamos evitar o excesso de questionamentos, pois a falta de resposta, ela consome a fé e a esperança. Nós vamos ver isso, né? Essa é uma realidade na vida de Asaf aqui. Nós temos que evitar, o texto mostra isso, o excesso de questionamentos. E veja que psiquiatras já falam sobre isso, né? O excesso de questionamentos sem resposta, ele consome a fé e a esperança. Por isso você tem que evitar. Essa é a segunda coisa que o texto nos mostra, né? Ou seja, nós já comentamos lá no início, né, que psiquiatras, eles dizem, né, que os casos comuns de angústia, eles estão relacionados a aquela preocupação exagerada ou excesso de incertezas, né? E o relato de vários, né, psiquiatras já comprovaram, inclusive também psicólogos, né, mostram, né, que olhando para a vida dos seus pacientes, o relato dos seus pacientes, que a falta de resposta nesses momentos de angústia, nesses momentos de crise, vamos dizer assim, leva a pessoa, né, a ficar mais angustiada e faz ela se sentir, né, como se ela estivesse sozinha naquela luta. Então foi isso que os psiquiatras acabaram percebendo, né? Ou seja, se sentindo sozinha, sem fé, sem esperança, né? Vinha a desesperança tomar conta da mente dela, porque ela sente como se ela estivesse sozinha, ninguém está ajudando a superar esse momento tão difícil. Então, na realidade, Asaf experimentou isso também. Nós vamos ver isso, irmãos. Veja só o que Asaf disse no verso 3. Lembro-me de Deus e me lamento, né? Tem versões que diz, passo a gemer, né? E me lamento, queixo-me e me desfalece o espírito. Está aqui no Salmo 77, verso número 3. Olha, ele sente, sabe, meu Deus, imagina como o que ele estava vivendo nessa hora para ele se sentir desfalecido. Que coisa tremenda. Eu já vivi momentos angustiantes na minha vida, né, mas Deus me ajudou a superar. Eu vi a mão de Deus ali, como foi gratificante. Mas hoje não dá tempo de a gente relatar isso, não. Eu quero tomar por base só aqui a experiência de Asaf, né? Ou seja, se nós olharmos nesse momento para ele se sentir assim, com certeza ele fez muitas perguntas para Deus e ele não obteve respostas. E cada vez que ele perguntava, não via resposta, sabe, ia sufocando a fé dele. A esperança ia diminuindo, dando lugar à desesperança. E aí entra no campo das dúvidas. Começa a vir dúvidas, né? Eu estou sozinho, lutando sozinho. Veja só, as dúvidas começaram a suscitar no coração, na mente de Asaf, né? Isso nós podemos ver a partir do verso de número 7. Ele diz assim, rejeita o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável. Então, o Deus não vai mais me ajudar.
cessou para sempre a sua benignidade. Olha as dúvidas que começaram a permear o coração dele, né? O Senhor não é mais o mesmo, ele não é mais bondoso. Olha só, irmãos, que acabou a sua promessa para todas as gerações. Então ele já tinha até esquecido das promessas de Deus. Não tem mais validade as promessas de Deus. Ele diz, esqueceu Deus de ser compassivo. Olha só, olha a dúvida que começou a suscitar no coração dele. Ou seja, Deus já não tinha mais compaixão dele, não estava nem ligando para as dores que ele estava sentindo, né? O pior, ele achou, em sua ira, encerrou ele as suas ternas misericórdias. Ou seja, ele já estava até olhando que Deus estava irado com aquela situação. Então, irmãos, quando a gente olha para essas dúvidas, né, e é isso que o texto mostra, que nós precisamos ter o cuidado com um excesso de perguntas, né, que a gente faz para Deus, né, exigindo uma resposta dele. Porque a falta de resposta, né, ela vai acabar consumindo a tua fé, vai consumir a tua esperança e você vai sofrer mais ainda. O apóstolo Paulo, ele tinha vivenciou esse problema, sentiu essa angústia, ele passou por isso. Veja só, ele deixou registrado isso, está lá em 2 Coríntios, capítulo 12, verso de número 9. Ou seja, foi um momento que ele clamava a Deus por uma angústia que ele estava vivendo e por ele não via Deus atendê-lo ali. E aquilo estava angustiando muito, e Deus respondeu. Deus não tirou ele daquele problema. Veja o que Deus disse para ele: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ou seja, Deus não tirou, mas Deus ali o revestiu de poder, de graça, e aperfeiçoou a fraqueza dele para ajudá-lo a superar aquele espinho na carne que o atormentava. Ou seja, então, irmãos, e o próprio Senhor Jesus também passou por isso no Getsemane. Veja, Mateus 26, 38, está registrado assim: Jesus disse quando ele chegou e encontrou ali os apóstolos dormindo ali, Pedro, João e Tiago estavam dormindo, ele olhou para eles e disse assim: poxa, não pode nem ficar aqui um tempo comigo orando? E ele então falou: a minha alma está profundamente triste até a morte. Você pode imaginar o sentimento que estava passando pelo coração, olhando para o lado humano, porque Jesus, ele tinha a divindade dele, mas ele também tinha a humanidade dele. E no lado humano dele, você pode imaginar, naquele momento que ele passou ali, orando a Deus, as perguntas, os questionamentos que ele colocou diante de Deus ali, aquilo atormentava ele. Você pode imaginar o peso que ele estava de sofrimento. E Deus, né, não livrou ele dessa angústia ali. Ou seja, Deus não interrompeu, não deu a solução para aquilo que ele queria, ou para aquilo que ele colocava, melhor dizendo, diante de Deus. A única pergunta que está registrada aqui, Jesus fez para o Pai Celestial, para Deus, está no verso 39 de Mateus, capítulo 26, quando ele disse para o Pai, ele disse: meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice, todavia que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Então nós vamos ver então que Deus não atendeu naquilo que ele queria, mas o que Deus fez? Deus o fortaleceu, o capacitou para ele superar aquele momento e continuar caminhando em direção aos propósitos de Deus para a vida dele. E o propósito de Deus para a vida de Jesus estava mais lá na frente, estava na cruz do Calvário. Ou seja, Jesus tinha uma cruz que ele tinha que carregar. Então o que a gente observa, irmãos? Que nem sempre Deus vai atender os nossos problemas. Mas quando ele não atende, pode ter certeza, ele nos ajuda a superar esse momento. Ele nos reveste de uma força sobrenatural. Ou seja, cada um de nós tem uma cruz para carregar. Quantas vezes você deve ter orado e falado: Deus, eu não aguento mais minha cruz, tira essa cruz de mim. Não quero mais essa cruz. Essa não é a oração certa. A oração certa é você dizer para o Pai: Pai, eu não estou aguentando, mas se não for possível, então me ajuda, me fortaleça para que eu consiga superar esses momentos difíceis. Então, queridos, essa é a oração sábia, né? Deus não atendeu, mas Deus reveste de poder, né, para nos ajudar a superar os momentos difíceis. Então,
Duas coisas eu quero que você lembre, olhando para esses testemunhos, né? Duas coisas que eu quero que você lembre, né? Nos momentos de angústia. Primeiro, nós não estamos sozinhos. Deus não te deixa sozinho no momento de angústia. Pode ter certeza. Ele está ouvindo a tua oração e se Ele não tirar, né, essa segunda coisa que você precisa ter em mente. Se Deus não te livrar desse momento de angústia, desse momento, dessa crise que você está, que está te levando a esse estágio de angústia, angustiante, se Ele não te livrar da situação difícil que você se encontra, Ele vai te capacitar, Ele vai te dar uma força sobrenatural, que vai te ajudar a superar esse momento difícil na tua vida. Então, irmãos, Deus fez com tantos e vai fazer contigo também. Mas você precisa saber, para evitar de agravar esse momento, né? Cuidado com excesso de questionamento que você faz para Deus, sabendo que um questionamento sem resposta, ele vai sufocando a tua fé e a tua esperança. E para encerrar, a terceira coisa que o texto mostra, que nos ajuda, a identificar esse caminho, que leva a superar esses momentos de angústia, o texto mostra que a lembrança dos feitos de Deus é um remédio que nos fortalece para superarmos um momento de angústia. Ou seja, a lembrança dos feitos de Deus é um remédio que vai nos ajudar, vai nos fortalecer para superar esses momentos de angústia. Então, Asaf, você vai ver que depois de uma série de dúvidas, fez muitas perguntas, não tinha resposta, começou a entrar dúvida no coração dele, mas teve uma hora então que ele reconheceu aonde estava o problema. O problema estava nele, não estava em Deus. E ele diz assim, no verso número 10, isso é a minha enfermidade. E aí ele começa então a dizer, a perguntar, acaso se mudou a destra do Altíssimo? Então, quando ele reconheceu onde estava o problema, ali, quando Deus, nessa hora ali, o iluminou de tal forma, veio um poder de Deus sobre a vida dele, então, que deu esse entendimento. Então, a partir desse momento, Asaf, ele para de fazer perguntas, de questionar, e ele começa então a lembrar dos feitos de Deus. No versos 11 e 12, ele diz assim, recordarei os feitos do Senhor, sim, me lembrarei das tuas maravilhas, e meditarei também em todas as tuas obras. Daí em diante, você pega o verso 13, 14, o 15, 16, em diante você vai ver que ele começa a relatar o que estava vindo na mente dele nessa hora. Ele começou a lembrar o que Deus fez lá no Egito, quando ele tirou o povo, as maravilhas que Deus fez, o poder de Deus como era reconhecido ali. Meu Deus, ele começou a lembrar, isso foi fortalecendo ele. E o ajudou a vencer, a sair daquela angústia que ele estava. Porque o caminho é esse, é Deus nos ajudar a superar. Ele superou aquele momento e Ele também vai te ajudar a superar esse momento difícil na tua vida. Então, igreja, esse é o remédio. Então, vamos seguir o conselho da palavra de Deus, principalmente de um homem experiente que foi o profeta Jeremias. E ele deixou o seguinte conselho, como está lá em Lamentação 3:21. Ele diz, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então, foi exatamente isso que Asaf fez. Começou a trazer à memória dele, somente acabou com perguntas, com dúvida, e começou a trazer à memória aquilo que lhe deu esperança. Então, irmãos, que nós possamos fazer o mesmo, E com certeza, Deus vai nos ajudar a superar esse momento. Então, bom, isso era o que eu tinha para hoje, Então, que Deus possa nos capacitar, que Deus possa te capacitar a superar todos os momentos difíceis da tua vida, para que você não chegue, a entrar no campo da angústia. E nem passe, dos limites para entrar na depressão, porque é terrível. Então, eu te convido a curvar a sua cabeça. Vamos ter uma palavra de oração agora, de agradecimento a Deus. Em nome de Jesus, oremos. Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus. Obrigado por esse momento tão especial, Deus. E eu quero te rogar, para que a tua graça, Deus, a tua unção, o teu poder, eles estejam sobre
todos nesta hora, Pai, em nome do Senhor Jesus. E nos ajude, Deus, a superar todos os momentos de angústia, todos os momentos difíceis, para que nós não cheguemos a ficar angustiados, ó Deus, para a nossa alegria, Deus, e para a Tua glória. Essa é a minha oração, Pai, porque eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, que Deus abençoe a todos e até a próxima.